Olá, boa noite. Estamos aqui então para gravar mais uma parte do meu audiobook Alegria Divina, a 12ª, né? E vamos direto para o capítulo 17, finalmente Easy Rider. Acordei com os primeiros raios de sol e fui preparar um café. O meu, como sempre, era forte e sem açúcar, mas o café de Pedro tinha de ser servido com muito leite condensado até ficar quase branco. Pedro, vem logo beber o seu leite condensado com café, eu chamei. Ele provou um gole e, como sempre, reclamou que eu podia ter caprichado um pouco mais no leite condensado. Ele queria um copo bem cheio, quase transbordando, só para virar tudo de uma vez e soltar aquele que delícia. Claro, faltava Gene Simons, que ganhou também uma tigela de ração e uma boa dose de leite. Café da manhã tomado, nada melhor do que aproveitar para mergulhar e fazer caça submarina com a ajuda de um arbalete de segunda mão que eu havia comprado. Minha ideia era comprar uma rede ou uma vara de pescar, mas acho que acabei sendo contaminado por essa coisa do Pedro de sempre achar que o mais difícil é sempre mais divertido. Sabe como é? Acertar um peixe com um arpão, depois de mergulhar mais de 10 metros, pode ser tudo, menos monótono. Então eu descia uma, duas, três vezes até conseguir arpoar um peixinho que mal dava para encher uma frigideira. E mesmo assim eu vibrava de alegria. E nem me importava com as piadinhas do Pedro. Nossa, não sabia que girino dava na água do mar. Girino? Ele tem quase um palmo de comprimento, respondi irritado. Ah, quase um palmo. Isso não é um peixe, é um tubarão. Precisa de ajuda para tirá-lo do mar, Rodrigo? Pedro nunca mudava. Sempre animado e com humor que podia até ser ferino, mas que no final acabava servindo para me deixar mais animado com nossas discussões matinais. E numa dessas discussões, ele me disse que poucos homens acreditavam tanto em Deus quanto eu. Pedro, tudo bem que você seja um anjo, mas nem por isso eu acredito em Deus. As pessoas não dizem que existem sacis, fadas e gnomos? Então, os anjos devem fazer parte dessa turma aí, só isso, nada demais. Rodrigo, você não acredita em coelhinho da Páscoa, por isso diz sem nenhuma emoção que eles não existem, não é certo? Por exemplo, você nunca xinga o coelhinho da Páscoa e nunca se revolta com ele, mas a sua revolta contra Deus é algo tão pessoal que eu sei que todas as vezes que brigou com ele, você tinha certeza de que ele estava ouvindo. E se isso não é acreditar em Deus, então o que é? Nunca havia parado para pensar no que ele estava dizendo, mas eu não podia negar que todas as vezes que eu gritei e briguei com Deus, minha crença na sua existência era tão sólida como uma rocha. Claro que eu jamais brigaria com o coelhinho da Páscoa porque nunca acreditei nele, mas com Deus era diferente. Eu gritava em alto e bom som: Deus, você não existe! Porque no fundo sempre esperei que ele me ouvisse. Ele sempre esteve presente na minha vida. Nem sempre como um bom pai, mas mesmo assim eu sentia sua presença. E quando queria dar um recado do tipo, Deus, vê se me esquece, eu olhava para o céu, onde julgava ser o lugar dele. Nunca olhava para baixo, nunca para frente, eu olhava para cima e gritava com ele, eu te odeio, Deus! Aliás, não sei quando minhas diferenças com Deus começaram, mas creio que foi porque eu achava que, de vez em quando, Deus bem que poderia ser injusto a meu favor. Preparei o almoço e depois fomos nos deitar nas redes. Colocamos nossos óculos de sol maneiros, aqueles de Salvador, e ficamos balançando nas redes, sentindo a brisa marinha, o som das ondas quebrando na praia, naquele vai e vem preguiçoso, uma moleza tão gostosa que era quase impossível manter os olhos abertos. Comecei a cochilar e logo me veio a imagem de uma menina. Ela estava sorrindo e olhava para mim. Olhos grandes e esverdeados, pele bem clara. Deveria ter 9 ou 10 anos. Cabelos longos e cacheados, presos por uma fita azul bem larga. Também usava um vestido branco que ia até os joelhos, com pequenos detalhes em renda azul. Aquilo estava me incomodando. Nunca tive filhos, jamais me casei. Não fazia sentido aquela menina correndo, rindo e acenando para mim. Me levantei da rede e fui lavar o rosto para tentar me refrescar um pouco. Enxuguei o rosto com as mangas da minha camiseta e fiquei observando o horizonte. Pensava em como a minha vida tinha sido tão sem sentido até então. Não sei se foi por causa da imagem daquela menina, mas
Por um momento eu pensei em como seria bom ter uma filha, sei lá, alguém para eu amar, alguém que me chamasse de pai. Como eu não conseguia muito sucesso com a caça submarina, resolvi deixar de lado o meu arpão e comprei uma vara de pescar com molinete e tudo. Era um bom equipamento, mas eu era ruim demais como pescador. Eu colocava a isca, arremessava o anzol, tentando parecer um expert, mas o resultado era desanimador. Pedro ria das minhas tentativas de fisgar algum peixe e Gene Simons latia e corria, tentando fugir das ondas que ora ele tentava morder, ora pulava e corria para a areia seca. Foi então que ouvi um barulho. Era o motor da Clotilde. Me virei e ergui a cabeça para enxergar melhor e vi dois homens dentro dela. Comecei a correr, gritando e apontando. Estão roubando a Clotilde, Pedro! Mas eles aceleraram e saíram em disparada até sumirem em uma estradinha de terra que levava até a rodovia. Eles não levaram só a Clotilde, mas tudo que deixamos guardado dentro dela. Só ficaram nossas tralhas. Panelas sujas, pratos, o fogareiro, as redes que ainda estavam armadas, roupas que eu havia lavado mais cedo e deixei secando no varal, e um bendito de um guarda-sol ridículo, todo colorido, que Pedro fez questão de comprar em uma parada da nossa viagem, onde se lia, sorria, Deus está te olhando. Esperei alguma reação de Pedro, mas ele não disse nada, só pegou nossos restos, colocou tudo dentro das redes, fechou e amarrou as pontas. Pegue uma rede, Rodrigo, faça como eu e coloque nas costas como uma mochila. Tudo bem, ele era um anjo, mas será que nunca ficava nervoso? E por que ele não fez nada? Sei lá, ele podia ter jogado um raio neles, mas não, ele deixou que levassem a Clotilde sem fazer absolutamente nada. O que você quer que eu faça com essas porcarias que você colocou dentro da rede, Pedro? Eles roubaram tudo, será que não percebeu que estamos sem nada? Não temos mais a Clotilde, não temos as nossas mercadorias, não temos nem um tostão nos bolsos, Pedro. Pedro me interrompeu, apontando para uma lata de achocolatado jogada no chão, perto de onde a Clotilde estava estacionada, e perguntou se aquela não era a lata onde eu costumava guardar o meu dinheiro. Peguei a lata e abri. Senti um alívio por eles não a terem levado. Creio que na pressa ela deve ter caído da Kombi. Dentro dela havia apenas R$ 1.200, que era o que havia sobrado do meu último bico em Salvador. Nossa, mas que bom que eles não levaram essa fortuna com eles, resmunguei em voz baixa. Pedro não me deu ouvidos, só me mandou pegar logo a rede e colocar nas costas porque o caminho seria bem longo até a cidade mais próxima. Você quer dizer que nós vamos caminhar mais de 10 quilômetros até a próxima cidade, Pedro? Pedro nem ligou, ele chamou Gene Simons e começou a caminhar. Se quiser pode ficar, mas eu vou pegar a Clotilde de volta. Como assim vou pegá-la de volta? Ele nem sabia para onde eles tinham levado, como podia dizer isso? Ok, toda hora me esquecia de que ele era um anjo, portanto, sabia de tudo, até a cor da minha cueca. E como estava quente naquele dia. O sol estava ameaçando o cérebro e foi só por isso que eu abri aquele guarda-sol horrível para não morrer de insolação. Então eu reclamava o tempo todo, ralhando como um velho rabugento. Eu estava tão insuportável que até Gene Simons preferiu caminhar longe de mim, indo bem lá na frente e sem olhar para trás. Por que você não fez nada para impedi-los, Pedro? Pronto, agora eu voltava a minha raiva contra Pedro. Tipo o quê? Tipo um raio ou fazendo o motor parar? Ora, qualquer coisa, Pedro, menos deixar eles levarem tudo. Rodrigo, nem sempre podemos usar esses tipos de coisas. Um raio é algo que chama muita atenção e ainda mataria os dois. E sem contar que também iria destruir a Clotilde. Ora, Pedro, você podia soltar um alakazam e eles desapareceriam, indo parar, sei lá, no deserto do Saara ou nos quintos infernos. Não posso usar o tempo todo os meus poderes, Rodrigo. Sou um anjo e uma das nossas principais preocupações é manter a discrição. Se posso evitar usar um raio ou como você diz, um alakazam, por que não fazer as coisas do jeito normal? Para ele, fazer as coisas do jeito normal era caminhar sob o sol de rachar o coco, com uma rede nas costas, lotada com um monte de cacarecos,
por uma rodovia por onde os poucos infelizes que trafegavam jamais paravam para nos dar uma carona. No máximo diminuíam a velocidade só para rir de mim, que caminhava com um guarda-sol colorido e uma rede nas costas, cujas panelas dentro sacudiam e faziam o maior barulho quando eu tentava arrumar um meio das cordas não machucarem os meus ombros. Depois eles aceleravam e partiam, levantando uma nuvem de poeira. Claro, antes de partir, eles sempre faziam algumas piadinhas idiotas. Vão se fuder, seus filhos da puta! Eu sacudia os punhos e gritava com ódio. Enquanto isso, Pedro se divertia com a situação. Rodrigo, alguém já te falou que sua boca é mais suja que uma privada? Não me enche o saco, Pedro, me deixa xingar em paz. Nisso, um caminhão vinha passando e quando chegou bem perto, ele buzinou. Parecia uma buzina de navio de tão alta. Aquilo me deixou louco de raiva. Com o dedo do meio-riste, soltei os maiores impropérios, dedicando boa parte deles à santa mãezinha do maldito caminhoneiro. O caminhão freou bruscamente, parou no meio da pista e a porta do motorista se abriu. Tudo bem, ele queria briga? Vamos lá, valentão, estou aqui te esperando, pode vir. O motorista colocou uma perna para fora da cabine, depois a outra, e pelo tamanho das pernas dava para ver que o sujeito não era grande coisa. Pelo tamanho desse cara, eu me garanto só com 2 socos. Pensei enquanto me preparava para o embate, mexendo o pescoço de um lado para o outro, igual os boxeadores fazem quando estão no ringue. E realmente ele não era grande, ele era enorme. Tão gordo que não tinha nem 1 centímetro de pescoço segurando aquela cabeça redonda e cebosa. Sua cintura deveria ter mais ou menos uns 2 metros de circunferência. E tudo em um corpo que não chegava nem a 1,60 m de altura. Para completar o visual bizarro, ele estava usando óculos Ray-Ban de lentes verdes e aro dourado, com calça preta e ainda vestia uma camisa vermelha com estampas de bolinhas pretas do tamanho de bolas de ping-pong. Que merda, o cara parece uma joaninha com óculos Ray-Ban, pensei na hora. Ah, mas a joaninha carregava um facão enorme, também conhecido como a Mansa Louco. E ele veio correndo na minha direção, uivando como alucinado, raspando a ponta do facão contra o asfalto que cuspia faíscas. Diante da fúria da joaninha furiosa, Pedro olhou para mim e disse: Rodrigo, acho bom você correr. E como eu corri, saí debandada jogando tudo no chão. E só parei quando percebi que o pudim de banha parou no meio do caminho com meio palmo de língua para fora, quase tendo um infarto por causa do esforço. Ah, benditas sejam as cervejas e os torresmos que esse gorducho consome todos os dias no café da manhã, respirei aliviado. E assim que ele conseguiu recuperar o fôlego, depois de me jurar de morte, ele voltou para o caminhão e se foi. E só quando tive certeza de que ele estava bem longe é que tomei coragem de voltar. Mas eu voltei com o rabo no meio das pernas, recolhendo as panelas que caíram no chão, colocando tudo de volta na rede. Olhei para Pedro e já fui alertando. Nem me venha com esse papo de eu te disse, eu te disse. Chega de sermões porque hoje eu estou cagado. Pelo visto você se cagou de medo quando o gordinho correu atrás de você com aquele facão. Meu Deus, por que eu não tinha um anjo sério? Sei lá, porque eu não tinha um anjo daqueles que a gente vê nos filmes. Juro que se eu pudesse escolher, eu pediria para Deus que me mandasse algo meio depressivo, tipo o Nicolas Cage, daquele filme Cidade dos Anjos. Mas não, Deus me mandou um anjo humorista, um anjo tão cínico que me tirava do sério o tempo todo. Por que isso só acontece comigo, meu Deus? Reclamei. Lá vem ele de novo implicar com Deus. Pedro comentou com Gene Simons, que abanou o rabo e murchou as orelhas como se quisesse dizer: me deixem fora dessa confusão. Depois de caminhar por mais de 2 horas, sofrendo como um condenado, a única coisa que eu queria era um pouco de água. Eu e Gene, que sacudia sua língua seca desesperadamente, porque Pedro raramente bebia água. Quando eu já não aguentava mais, avistamos uma casinha bem simples, sem muros, com algumas mangueiras na frente, delimitando o terreno bem próximo à rodovia.
Mas que maravilha! Finalmente eu poderia encher meu galão de água e depois eu me jogaria sob as sombras das árvores e ficaria lá, descansando, chupando algumas mangas, deitado até o sol se pôr. Paramos em frente da casa e eu bati palmas para chamar o proprietário. Ô de casa! Nossa, quanto tempo eu não fazia isso! Escutei um barulho vindo lá de dentro. Parecia o som de chinelos se arrastando no chão. Depois, o rangido seco da chave virando na fechadura. A porta se abriu e surgiu um homem de meia idade, magro, rosto seco, bigodinho fino e bem ralo. Usava um chapéu de couro velho e marcado pelo suor acumulado, formando um cordão de sebo na altura da testa. Em uma mão ele segurava um pedaço de fumo e na outra mão ele tinha um canivete e algumas palhas para enrolar um cigarro. Eu cumprimentei com um leve aceno de mãos. Pedi desculpa pelo incômodo, dizendo-lhe que estávamos cansados e se ele me permitia pegar um pouco de água. Sem dizer nada, ele apontou para o fundo de sua casa, para uma torneira do lado de uma cerca de madeira. Agradeci e saí correndo, levando Jean Simons comigo. Abri a torneira e me fartei com a água até o estômago doer. Que sensação boa, meu Deus! A água escorria e Jean Simons se apressava em lamber o líquido que escorria no solo. Puxei-o para baixo da torneira para que ele se refrescasse também. Mesmo odiando tomar banho, Jean se esbaldou de tanta alegria. Mordia a água que escorria e latia de alegria. Depois de tomar o meu banho, entre aspas, voltei para a frente da casa para agradecer àquele senhor pela sua caridade. Pedro, que havia ficado esperando por nós, já estava sentado na mureta do alpendre, na maior camaradagem com o dono da casa, escutando-o falar sobre as vantagens do fumo de corda sobre o fumo industrializado. Lógico, Pedro não fumava, mas ele adorava ouvir as pessoas falando sobre qualquer coisa que lhes despertasse algum tipo de paixão. Assim que notou minha presença, Pedro me chamou e apresentou o Sr. Januário Boavista, que além de gostar de fumo de corda, tinha 2 motos usadas. E elas estavam no fundo do terreno, dentro de um galpão repleto de cacarecos velhos, cobertas com uma lona. Nossa, que bom! Comentei, sem esconder minha falta de empolgação. E o melhor é que o amigo Januário está querendo vendê-las, Rodrigo. Januário concordou, fazendo sinal de positivo com o polegar. Eu só queria ver se ele continuaria tão animado quando soubesse que só tínhamos R$ 1.200. Assim que Januário puxou a lona que cobria as, entre aspas, motos, fiquei mais aliviado. Ou melhor, fiquei mais preocupado. Ou será que a palavra mais apropriada seria desapontado? Meu alívio foi porque aquelas 2 latas velhas não deveriam valer nem R$ 500. Isso se alguém tivesse coragem de pagar por elas. A preocupação foi que Pedro estava mesmo querendo comprá-las. Mas eu é que não iria me arriscar em cima de uma coisa que nem deveria ter freios. Sei lá, nem eram motos, mas 2 mobiletes, uma preta e outra amarela, fabricadas, sei lá, nos anos 80. Quanto o senhor quer pelas 2, Januário? Pedro foi logo abrindo o jogo. Pelo que eu vejo, vocês estão muito necessitados, então o preço é 2.000. Januário respondeu. E se a gente não estivesse tão necessitados, quanto seria, o Januário? Interrompi a negociação. Se vocês não tivessem tão necessitados, eu venderia as 2 por R$ 1.000. Para evitar que eu estragasse o negócio, Pedro o puxou para um canto e começaram a negociar longe de mim. Conversa vai, conversa vem. Januário quis ver as coisas que estavam dentro de nossas redes. Pedro abriu as redes e espalhou tudo no chão para que ele visse o que tínhamos, além dos R$ 1.200. Um rádio, 2 tênis, 8 panelas, 2 copos, alguns talheres, meu arbalete, a vara de pescar, um par de nadadeiras, uma máscara de mergulho, algumas roupas, menos o guarda-sol que ele odiou. Na verdade, Januário olhou tudo com cara de quem não estava muito animado. Até que ele viu nossos óculos escuros. Então ele mudou e ficou mais interessado.
Eu fecho o negócio se me derem os óculos também. Bem, os óculos são caros demais, são italianos, sabia? Pedro fingia querer desistir do negócio. Aliás, por que será que todo mundo fica impressionado quando ouvem a palavra italianos? Januário, por exemplo, assim que soube da origem, ficou mais animado ainda. Então, aproveitando a situação, Pedro olhou para um carrinho de sorvete jogado num canto, tão velho quanto as mobiletes, mas que há muito tempo servia de puleiro de galinhas, e fez a sua última oferta. Ok, te dou os óculos se me der também o carrinho de sorvete. Negócio fechado! Apertaram e sacudiram as mãos com o maior entusiasmo. Na hora de tirar as motos do galpão, elas não funcionavam. Eu não disse que elas funcionavam, foi a resposta de Januário. Com sangue fervendo e contando até 1000 para me controlar, resolvi que o melhor seria confiar em Pedro. Larguei mão de me estressar e deixei que ele olhasse as mobiletes para ver o que podia fazer com elas. Então, assim que Januário entrou na casa para guardar o que havia conseguido de nós, Pedro aproveitou para dar um trato nos motores. Puxou uns fios, apertou uns parafusos e assim que Januário voltou, Pedro pediu um pouco de gasolina para fazer um teste. Pronto, agora ele vai querer levar nossas roupas do corpo também, pensei, quando Januário fez aquela cara de ambição. Mas Januário não foi tão ruim, não. Ele apenas pediu os meus tênis como pagamento por 5 litros de gasolina que tirou do tanque do seu carro, um velho Opala, que ficava do lado do galpão. Sim, o filho de uma égua me deixou descalço. Então, gasolina dentro dos tanques, só faltava ver se o trabalho de mecânico de Pedro servia para alguma coisa. Então ele subiu em uma das mobiletes e começou a pedalar. O motor fez que ia pegar, engasgou e parou. Mais outra pedalada, dessa vez comigo cruzando os dedos com tanta força que eles ficaram roxos. E finalmente a porcaria da geringonça começou a funcionar. Januário ficou de boca aberta. Diante do estado de abandono que estavam, só um milagre seria capaz de fazer com que aquelas porcarias voltassem a funcionar. Rapaz, mas que doideira é essa? Januário perguntava sem entender nada. Eu podia jurar que elas estavam podres. Faltava o carrinho de sorvete. Pedro o engatou na sua moto com uma corda amarrando bem firme para não soltar e nem ficar gingando na estrada. Depois arrancou a tampa do carrinho e usou algumas folhas de um jornal velho para forrar seu interior. Pegou o Gene Simons no colo e o colocou dentro do carrinho com todo cuidado. Para finalizar, ele fixou o guarda-sol na lataria para proteger Gene Simons do sol. Ah, agora sim você vai viajar com grande estilo, Gene Simons. Para quem começou essa jornada querendo uma aventura no estilo Easy Rider, finalmente Pedro poderia sentir o vento batendo em seu rosto e fazer curvas em alta velocidade sobre 2 rodas. Para falar a verdade, o vento era uma brisa e as curvas naquelas coisas eram tão lentas que as crianças que nos viam passar pelo caminho corriam mais do que nós, rindo e acenando para Gene Simons, que latia alegremente em agradecimento por tamanha atenção. Olha, tem um cachorro dentro de um carrinho de sorvete, as crianças gritavam. Como sempre, eu estava de péssimo humor, mas Pedro ria e se divertia com tudo aquilo. Parecia até uma criança de tão alegre que estava. E o barulho que as mobiletes faziam? Pareciam batedeiras de bolo saídas das confeitarias dos infernos. E quando pegávamos uma subida, por mais suave que ela fosse, os motores pareciam que iam explodir de tanto esforço. Então eu pedalava com força. Eu chegava então a ficar em pé em cima daquela coisa sobre rodas, esforço que me deixava com as pernas bambas. Quanto a Pedro, ele nunca precisava pedalar, porque os pedais se moviam sozinhos, sem nenhum esforço, assim, por um toque de mágica. E depois de tanto tempo pilotando, entre aspas, pelas estradas, finalmente chegamos em uma cidadezinha à beira-mar chamada Dignidade. Na placa que ficava na entrada da cidade, abaixo das letras de concreto pintadas de branco, havia uma placa de bronze com um lema: honestidade acima de tudo.